Cleverson Maurílio da Silva nasceu no dia 28 de dezembro de 1969 em Brasília, Distrito Federal. Revelado pelo futebol paranaense, ele que tem uma participação importante em clubes como Palmeiras, Juventude, Paraná Clube. No Nordeste também jogou por Ceará, Fortaleza, jogou por Horizonte, Uniclinic, dentre outras equipes. Não para por aí, tá? Também tem uma carreira internacional na Espanha, Portugal, futebol árabe. O nosso maestro de hoje fez parte daquele galáctico Palmeiras Parmalat. Maurílio é o nome dele. Satisfação, campeão, te receber aqui no Maestros da Bola. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Agradeço a todos aí esse espaço, né? Para a gente poder falar um pouco da nossa história, do que nós já conquistamos e fizemos na época como atleta e hoje buscando outra posição como treinador e também falar um pouco aí do que a gente imagina sobre futebol ainda. Show de bola! E comigo, para bater um papo com o Maurílio e com você, meu parceiro Helenilson Dantas. Fala, campeão. Mais uma vez por aqui, né? Tamo junto mais uma vez aqui no Maestro da Bola, hoje com o grande Maurílio. E além disso tudo que ele falou, a gente também vai conversar um pouquinho de bastidores, né? O futebol sempre é um prato cheio, assim, e é um assunto que alimenta, né, o torcedor, o brasileiro em si. Uhum. Então, falar de futebol é sempre massa, sempre bacana, ainda mais bem acompanhado, assim como a gente está hoje aqui com o Maurílio. Beleza. TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda semana um novo episódio do Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. A turma também da Fortaleza FM 90.7, emissora oficial da Câmara de Fortaleza, também está nos acompanhando, tá? Toda quarta-feira você acompanha um novo episódio. Além disso, Maestros da Bola CE, no YouTube e no Spotify, você acompanha este episódio com Maurílio e mais de 150 personagens que já passaram por aqui e que fazem parte da história do nosso esporte, tá bom? Inclusive, cara, Marco Gaúcho foi quem me deu o contato do Maurílio. Muito obrigado, presidente do SAFES, que sempre apoia aqui o nosso trabalho. Maurílio, cara, começou em Brasília, começou no Paraná. Como é que foi a tua história com o futebol? Bom, eu tentei em alguns clubes em Brasília, né? Tentei no Taguatinga, tentei no Brasília, tentei no Gama, na época, né? E quando a gente chegava fazia testes e o pessoal sempre dizia, já temos jogadores nessa função, né? E eu nunca tive uma altura também tão desejada, né? Que naquela época, para você ver, em 89, 88, já imaginava-se jogadores grandes. E dentro disso, eu acabei não ficando. Aí depois fiz novamente um outro teste no próprio Taguatinga, que na época era o Floirão, e o treinador era o Edmilson. E eles acabaram ficando comigo, né? Porque antigamente eu era cabeludão, tinha o cabelo grande. O pessoal até sempre me apelidava até próprio de Renato, o novo Renato de Brasília. Como atacante, né? Como atacante, né? Não como ponta de lança, centroavante, mas como atacante de beirada. E aí eu acabei ficando no Taguatinga, disputei um campeonato juniores na época. E na época o treinador era até o Milton Santos. Newton Santos, aquele antigo jogador da seleção brasileira, Botafogo. Newton, né? E aí ele me viu jogando e ele foi e me colocou como fazer parte do elenco do Taguatinga profissional. E eu já comecei a ver um outro mundo, né? Porque quando você é pouco visto, jogando no meio dos juniores, não tem tanto respaldo. Mas a partir do momento, poxa, uma referência do futebol mundial, olha para você e te pede para vir treinar no principal, então você já vê que algo tem. E aí, após isso, meu tio foi para Curitiba, né? Ele me levou também para fazer alguns testes também no próprio Goiás, não deixaram nem treinar. Fui para o Goiânia, eu treinei, mas aí acabaram dizendo que não queriam, né? Que não era o jogador que eles esperavam. E aí meu tio foi para Curitiba. E nisso, né? Eu já tinha perdido meu pai, minha mãe trabalhava num bar, eu junto com ela. Estudava à noite, o dia inteiro, trabalhando no bar. E aí meu tio foi para Curitiba, na época do Pinheiros, ainda antes da fusão que teve Pinheiros e Colorado, que a fusão, se não me engano, foi em 89. Pinheiros e Colorado que criou-se o... É do Colorado,
Pinheiros e Colorado. Que criou... Pinheiros foi onde eu fiz o... Tá. O Pinheiros era assim, É o lado azul do Paraná. Pois é, que criou o Paraná Clube, né? O Pinheiros era o dinheiro. E o Colorado era a torcida. E aí, né, naquela época, todo mundo falava que a torcida do Pinheiros cabia numa Kombi, né? E aí fizeram a fusão com o Colorado, que tinha lá hoje, que é o Dorival de Brito, que é o estádio do Paraná Clube, que é perto da ferrovia ali, né? E o outro, o Ayrton Coelho de Queiroz, que é o estádio que era do Pinheiros, que ainda existe, estão lá os dois estádios, do mesmo clube ainda, do mesmo dono. E aí eu fui para esse clube, fiz o teste no Pinheiros. Aí na época do falecido Hamilton Noff, que era o treinador, ele me convidou, ele chegou pro meu time, traz um menino urgente que vai ter um torneio e eu queria que ele participasse. Aí meu time ligou, peguei a mala, saí do Taguatinga, fui para esse torneio e nesse torneio, na minha semana de treinamento, eu treinei muito bem do seu Hamilton, os meninos me receberam muito bem no Pinheiros. Frio, cara, um frio, eu não era acostumado com aquilo. E aí, 3 dias que antecederam a viagem, eles trouxeram um outro atacante, o Maringá, que ele hoje mora no México, trabalha. O Maringá teve até num evento junto com nós, o Gaúcho. O Maringá ele veio do México para dar uma palestra aqui para nós, que hoje ele trabalha lá, né, no sindicato também dos atletas lá. E aí, quando chegou esse Maringá, eu falei assim, poxa, acabou a minha chance, porque o cara era um monstro, grande, biotipo, cabeceador. Eu falei, pô, é o que eles querem. Aí, para minha felicidade, foi que quando surgiu o time titular que iria jogar o torneio, era eu e o Maringá à frente. Os dois. Os dois, né? Aí, poxa, para mim foi maravilhoso, porque o Maringá trombava e eu fazia os gols. Ele subia, batia, trombava e eu botava para dentro. No primeiro jogo eu fiz 2, no segundo eu fiz 1 e fomos campeões no terceiro jogo com outro gol meu, né? E aí nós voltamos, o Maringá também ficou na época, foi contratado, ficou nos juniores, e o clube queria comprar de qualquer jeito do Taguatinga. E aí meu tio fez o negócio, né, vendeu, inclusive na época nós não tínhamos nem casa, nem nada. Meu pai, quando faleceu, nós tínhamos o bar e um carro, morávamos de aluguel. Aí foi onde surgiu a primeira casa, né? Nós compramos, ela ficava até no Penorte, lá em Brasília, lá em Taguatinga. E aí foi onde eu permaneci, no Pinheiros. O treinador do profissional era o Munir Kaluf e o treinador dos juniores era o Hamilton Noff. E aí, quando retornamos, né, de férias não, quando eu fiquei, começou o campeonato estadual de juniores, que naquela época já existia, né? Hoje não tem mais, eu não sei por que acabaram com os estaduais. Jogava os juniores antes do principal, né? E aí o Munir Kaluf me viu jogando, eu joguei o primeiro jogo contra o Curitiba e o segundo contra o Atlético. Fiz gol nos 2 jogos. Olha só. E aí o Munir Kaluf, não, vai pro profissional. Eu já cheguei, foi muito rápido, profissional. Fui com o Munir Kaluf, teve a fusão. Na fusão que teve, veio o Rubens Minelli, que foi o falecido Rubens Minelli, foi meu primeiro treinador e uma referência mundial, né? Um cara fantástico. Foi o Rubens Minelli. Quando eu cheguei atrasado 2 dias ainda na reapresentação. Quando eu cheguei, eu sentei do lado que tinha 2 grupos, os que seriam aproveitados e os que seriam emprestados. E aí eu troquei de roupa, fui pro lado dos que estava atrasado, totalmente errado. Eu não vou lá bater na porta do Rubens para saber o que vai acontecer comigo. Eu fui, para minha surpresa, ele veio, atravessou o campo, foi lá e me disse, não, você é com a gente. Aí foi muito bom, foi coisa de Deus mesmo, né? Porque eu hoje mesmo estava falando com meu filho. A oportunidade não cai para quem está esperando, quem está batalhando. Tem que merecer, tem que ter merecimento, porque senão você não ganha. Né, que eu falei para ele hoje, que se você não tiver um merecimento para alcançar esse objetivo, o objetivo não vem para você. Não adianta você ficar sentado parando achando que as coisas vão acontecer, que não acontece. Você tem que fazer por merecer. E aí, quando começamos o Campeonato Paranaense, na época, disputamos o Paranaense, eu comecei jogando, fui bem, mas aí o time não conseguia ir muito bem, eu era muito jovem, 21 anos, e a torcida começando a cobrar, queria um centroavante de nome, um centroavante grande. E aí o Rubens Minelli saiu, chegou o Otacílio Gonçalves. E o Otacílio Gonçalves chegou na época, quando aconteceu a chegada dele, ele me chamou e disse que eu seria negociado.
Aí eu fiquei muito triste na hora, não vou mentir para eu sempre fico assim, a gente não gosta Já era Paraná Clube? Já era Paraná Clube, depois da fusão. Porque a fusão foi com o Rubens Minelli. Tá. Aí ele chegou a ser negociado que eles iam contratar, se não me engano, o nome era Ademir Alcântara. Aí eu falei, então tudo bem, né? Aí todo mundo foi embora, eu lá no Dorival de Brito, onde eu sempre falo que é a minha casa, né? Onde eu surgi como jogador. Eu fui para dentro do estádio sozinho, à noite, cheio de muriçoca, cheio de bicho. Sentei no pé da trave e comecei a chorar. Falando com Deus por que estava acontecendo isso. Aí, Deus, assim, tipo, toca no coração, você vai ter mais uma chance. É aquilo que eu falei, do merecimento. Né? Aí, no outro dia, treinamento, o Sandro, que foi o jogador que contrataram do São José do Rio Grande do Sul, que era uma referência, um menino muito bom jogador. Ele teve uma contratura muscular, ia ficar um tempo parado. E o Sérgio Luiz, que chamava Pinduquinha, ele quebrou o braço. Aí o Otacílio chegou e falou assim, olha, você vai para o banco. Porque o Polaco, que era o menino dos juniores que estava subindo, seria o titular. Aí fomos para o jogo era contra o União São João de Araras, Campeonato Brasileiro da Série B. Goleiro do União São João era Veloso, lateral esquerdo era só Roberto Carlos. Olha só. Aí, nesse jogo, fomos para a concentração, chegou na concentração, o Polaco pegou uma febre de 40 graus, não pôde jogar. Caramba. O Otacílio me chama e fala, olha, você vai jogar, não sei onde foi que você fez a tua oração, mas Deus foi muito forte e você vai jogar. Eu falei, não, eu estava esperando isso, você não vai se arrepender, não. Fomos pro jogo, ganhamos o jogo de 2-1. Uma bola eu cruzei pro Saulo, o Saulo fez o gol e na segunda eu fiz o gol. E acabamos por aí. O Saulo que já era ídolo lá no Paraná. O Saulo já era ídolo, ele veio do Atlético Mineiro na época e hoje ele é o maior artilheiro do Paraná Clube na história, né? Eu sou o quarto, ele é o maior artilheiro hoje. Aí veio o Saulo, aí aconteceu, ganhamos o jogo, fui pro vestiário, peguei minhas coisas e fui agradecer ao Otacílio a oportunidade. Ele falou assim, o que você está fazendo com essa chuteira? Ele falou, não, vou levar para casa já. Ele não, pode deixar a tua chuteira, você não vai embora mais não. Caramba, é sério, professor, é sério. Aí, a partir disso, no Campeonato Brasileiro, fui titular, joguei todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, fomos campeão brasileiro da Série B, eu marquei, se não me engano, 7 ou 8 gols. Depois do Campeonato Brasileiro, começou o estadual, o Otacílio foi para o Palmeiras, ele veio se despedir de todo mundo, pegando na mão, agradecendo. Aí quando eu peguei na mão, eu abracei ele, né? Porque eu considero ele como um pai. Falei, professor, muito obrigado. Obrigado não, até logo. Aí fui bater no Palmeiras. Em 90 estava no Palmeiras. O recado foi resumo dado, né? rápido, né? Mas só para acrescentar a minha fala aqui, porque muita gente fala assim, o cara teve sorte, o cara teve... Não, eu estava treinando, eu estava correndo, eu estava me dedicando e esperando uma oportunidade e pedi para Deus. Aí ele me deu. Eu merecia aquilo ali. Não adianta muita gente ficar imaginando que as coisas vão acontecer por natural, que não acontece. Tem que ter merecimento. Você tem que fazer por onde você receber alguma oportunidade, alguma possibilidade, alguma coisa. Então, eu sou muito feliz por isso, agradeço muito a Deus todas as oportunidades que Ele me deu, a vida que eu tenho, a família que eu tenho. Então, é só alegria. Teve tristeza, né? Que é normal na vida de qualquer um. Mas dentro do futebol, eu fico muito feliz com a minha trajetória desde o início até agora. Então, só para completar, para não perder a cronologia, né? Nessa saída para o Palmeiras, então você participou do início daquele pentacampeonato do Paraná, então. Eu participei, eu fui campeão, o primeiro título do Paraná, nós fomos campeão paranaense. Depois, no ano que nós disputamos, que foi campeão novamente, que foi o bicampeão paranaense, né? Eu estava lá também. Estava lá também, saí, fomos bicampeão paranaense. E aí depois foi a sequência do tri, de 4, 5 vezes campeões. Né? E o Paraná foi uma referência no Brasil inteiro, né? É uma pena que as coisas aconteceram, né? Nos anos 90. O Paraná está assim. Mas é aquela velha história que eu falo para todo mundo, né? Hoje todo mundo fica feliz muito com o auge do futebol, principalmente do futebol próprio cearense, né? Tanto Ceará e Fortaleza, os dois na primeira divisão. É muito bom, eu sempre falo isso, é sempre bom estar os dois na primeira divisão. O futebol só tende a ganhar, né? Porque
Porque no passado era muito ruim o Fortaleza ficar aí quantos anos numa Série C, na Série B, tentando subir e não alcançar. O Ceará cair, fica 2, 3 anos e não consegue voltar. Então é ruim. Então eu sempre falo que o futebol cearense tem que ter mais representantes, né? Os dois na Série A e o próprio Ferroviário, o próprio, vamos supor aí, o próprio hoje, o Icasa, alguns clubes que estão aí com dificuldade financeira, mas estiveram próximos, teve o Guarani de Sobral, o Guarani de Juazeiro, alguns que estão surgindo, né? Então, tendo equipes disputando a Série C, uma Série B, é fantástico para o estado. Isso só tende a trazer alegrias. Nós temos 7 representantes, né? 7 representantes no Brasil, né, cara? Série A, C e D. É um tempo muito legal. E no Palmeiras, cara, aquele poderoso Palmeiras, jogou com o Roberto Carlos, jogou com o Veloso, jogou com o Evaí, uma galera sensacional, né? E naquele momento ali, na década de 90, era uma sensação, né? Cara, foi assim, eu fui contratado numa quinta-feira, na sexta-feira eu viajei para São Paulo e no sábado eu joguei contra o Corinthians. Ah, rapaz, olha aí. Foi muito rápido. Na quinta para sexta eu estava em negociação. Gilberto Tipulo foi o cara que foi fazer a negociação com o Ocimar Bolicenho na época, que fez a negociação no Paraná, e que é um pai para mim no futebol, né? O Ocimar Bolicenho, um cara que me ajudou muito, tenho um carinho muito grande por ele. E dentro disso que fizeram a negociação, na sexta eu viajei, cheguei, fui direto para a concentração. E no sábado o jogo do Corinthians. Sábado ou domingo o jogo contra o Corinthians. Eu não me lembro bem, mas o jogo foi contra o Corinthians. Fui muito bem recebido, né? Na época, o Jean Carlos tinha sido o primeiro jogador contratado pela Parmalat, eu fui o segundo. E já existiam lá César Sampaio, o Carlos, né? O antigo Carlos goleiro da seleção, que ainda estava na época. Dida, João Luiz... o próprio Evaí, que estava afastado, o Otacílio trouxe de volta, né? O ataque, né? Era eu, quando eu cheguei, o Carlinhos Sabiá, que foi um cara que me ajudou também a chegar no Palmeiras. Então, a minha chegada foi dessa forma. E depois, na sequência, foi chegando jogadores como o Roberto Carlos, o Veloso, o Zinho, o Edmundo. Você chegou antes deles ainda? Eu né? cheguei antes deles. Eu fui o segundo jogador contratado pela Parmalat. Uhum. E vou falar para você, cara, naquela época já era bom, imagine hoje. Uhum. Eu tive com minha família agora há pouco tempo. Nós somos convidados para a festa de 104 anos do Palmeiras e nós somos homenageados lá como o time do século, né? A nossa época, de sair da fila de 16 anos sem títulos. E sempre eles fazem essas homenagens para nós. E foi muito bom, cara, porque que naquela época, quando eu cheguei, era outro mundo, era Palmeiras. Nós começamos a jogar, eu chegava no Morumbi, estádio com 40, 50 mil pessoas, né, contra São Paulo, contra Corinthians, contra Santos, né, era uma coisa, para mim, maravilhosa. E eu, graças a Deus, dentro daquilo ali, nos 5 anos que eu passei no Palmeiras, foram 2 campeonatos brasileiros da Série A, 2 campeonatos paulistas da Série A, um torneio Rio-São Paulo, e uma Copa Parmalat e alguns torneios internacionais que nós viajamos pelo mundo. Então eu fico muito feliz por ter alcançado alguma conquista, né, pelo Palmeiras, representar isso aí. Tenho muitos amigos direto. A torcida do Palmeiras sempre manda mensagem, alguma situação que acontece no clube, é sempre bem lembrado. Então eu fico muito feliz por isso, por ter feito parte de uma história, de uma transição. Palmeiras saindo de uma fila de 16 anos para uma transição que é hoje. Que hoje o Palmeiras, queira ou não queira, é um dos melhores times do mundo. Sim. Devido à estrutura, devido ao planejamento, devido à continuidade. Se você pegar no Brasil, qual é o treinador que tem mais continuidade? É o Palmeiras. Abel Ferreira. O Abel Ferreira e o próprio treinador também do Fortaleza, o Voivoda. Então são clubes que alcançam o objetivo. Por quê? Preservam a continuidade, preservam o trabalho, dá tempo do treinador colocar a metodologia de treino, metodologia de trabalho e de jogo. A torcida passa aquele momento não gostando, mas daqui a pouco acostuma, daqui a pouco vem a alegria, muda-se o conceito de opinião. Então, para você ver hoje, até hoje, o Voivoda, mesmo não conseguindo os resultados, vai ver a pesquisa como é que é. O treinador não tem culpa. Porque geralmente, né, nos clubes, quando acontece mudanças de treinadores, por quê?
É porque o dirigente está sendo pressionado por causa do treinador. E o dirigente não quer isso. O que ele faz? Ele tira um, é mais fácil tirar do que 15, 20. Né? Então, no caso do Fortaleza, não, né? Nesse caso, mas Fortaleza, aí é a mudança. Aí é a mudança. O próprio Palmeiras, quando o Palmeiras está fazendo reciclagem agora de time que não está bem, o que acontece? Muda-se os jogadores. Mantém o técnico e muda. Porque a partir do momento que a própria diretoria mostra fraqueza em defender o seu piloto do avião, aí o jogador muda totalmente de opinião. É verdade. Mas e aí o Palmeiras voltando a falar dentro desse assunto, o Palmeiras é fantástico, cara. O Palmeiras, desde quando eu cheguei, ainda mais hoje, todo o trabalho lá dentro, ele é acompanhado, não só pelo treinador, pelo preparador físico, fisiologista, né? Tem todo um aparato se vocês pegarem hoje o departamento médico do Palmeiras, o jogador chega ali dentro, ele, poxa, onde é que eu tô? Tô na NASA. Né? Porque é máquina aqui, aparelho ali, aparelho como você aqui. falou, né? Naquela época já era bom. Imagine hoje. Né? Agora sim, você trabalhou com um cara que, para mim, estava à frente do seu tempo totalmente. E eu queria ouvir de ti. Eu não sei se ele teve interferência direta nesse novo momento do Palmeiras, inclusive com fisiologia, com psicologia e tal. Na história, sim. Eu não sei se no Palmeiras ele também teve essa interferência, que é Vanderlei Luxemburgo, cara. Não, o Vanderlei, ele levou a modernidade para nós. Pronto, é isso. Eu fico observando, né? Muitas vezes que o Vanderlei Luxemburgo, muitas vezes as pessoas quando escutam o Vanderlei falando, falam, pô, esse cara é ultrapassado, esse cara é inteligente demais. Ele sabe muito. É um cara que foi do Bragantino, que saiu do Bragantino para ir para o Palmeiras. Exato. Fomos campeões, nos ajudou a ser campeão paulista, campeão brasileiro, bipaulista, bibrasileiro. Foi parar na seleção e onde é que está a ruindade disso aí? Não existe. Não existe você... Campeão no Corinthians, chegou no Real Madrid. Real Madrid, mas tem o ruim do Real Madrid com ele foi aquela situação que aconteceu com o Ronaldo, vocês viram na internet. Foi cruel. Né? Que o Ronaldo teve o jogo, aí o jogo não acabou, foi acabar no outro dia. Aí substituiu o Ronaldo com um jogo de 3 minutos, né? Aí, isso é história, a gente não sabe se é verdade, né? Mas o Ronaldo contando... Mas é um cara que levou toda a modernidade, ele levou... Na época, quando eu cheguei, não existia psicólogo no clube. Ele levou. Ele levou... O Luxemburgo, ele chegava com a equipe dele, ele não chegava sozinho para ter a equipe do clube. Foi aí que os clubes também, há alguns anos, aceitavam os treinadores chegar com a própria equipe. Vinha preparador físico, fisiologia, auxiliar, treinador de goleiro, vinha um monte de gente. Aí o que acontece? Hoje já não é tão... que todos profissionais que trabalham no clube hoje são todos eles capacitados. Antigamente a maioria não era. Era tudo cara de bola, alguma coisa assim. Mas hoje não, todo mundo é capacitado, precisa das licenças, precisa dessas coisas, então todo mundo hoje merece o respeito como profissional. Maurício, News. Vamos lá. Assim, você falou que no Palmeiras teve essa festa, né? Essa comemoração. Eu tenho certeza que se você chegar em Curitiba também, talvez você não consiga andar em shopping sossegado, né? A torcida do Paraná lhe reconhecer. Eu também fui convidado também, nós fomos lá, eu sempre levo minha família, né? E nós fomos para Curitiba, que é uma cidade que eu morei também muito tempo, né? Desde quando eu me tornei jogador. E fui também convidado para a festa, não sei de quando, não me lembro qual foi a quantidade de anos do título, né, nosso do brasileiro. E não só ali no Paraná, né? O próprio Caxias do Sul. Pronto, era essa coisa que eu ia perguntar. 99 Caxias do Sul, né? Campeão da Copa do Brasil. Lá em Curitiba, onde eu ando, todo mundo lembra ainda, né? Caxias do Sul, né? Se você pegar as fotos que tem do vestiário, você entrando dentro do vestiário para o campo, tá as fotos de todo mundo lá e tá eu bem grande segurando o troféu campeão da Copa do Brasil. Então isso é... Aquele time era bom mesmo, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. A questão não é um time bom. A questão é um time que casou, deu liga. O próprio Fortaleza, há muito tempo, vamos botar aí, 1 ano atrás, não estava dando liga. Os mesmos jogadores. E naquela época que nós somos campeão, só para você entender, naquela época que nós somos campeões brasileiros, que nós ganhamos o título campeão da Copa do Brasil no Maracanã com 105 mil pessoas. Ganhamos em casa, empatamos com o Botafogo no Maracanã, demos a volta olímpica, coisa mais linda do mundo. Todo mundo falou assim, poxa, o time
No brasileiro seguinte, nós tivemos dificuldade. Mesmo Se não tivesse tido virada de mesa, nós teríamos caído. E na época, quem gerou a virada de mesa foi o próprio Fluminense. Então, lá em Caxias do Sul, Curitiba, Belém, o Remo. Quando eu estava aqui no saí do Ceará, fui para o Remo, fomos campeão brasileiro da Série C. O Remo, o único título nacional que tem é esse. É uma das curiosidades. Eu não sei se eu vou queimar aí a sequência. Não, pode ir. Mas porque assim, você estava aqui naquele time de 2005 do Ceará, né? Até você e o Camanducaia, até que fizeram uma dupla, né, que foi destaque. Aí, como é que foi parar no Remo, assim, para jogar na Série C? O Remo tava bancando, tava formando um time massa. Tanto que foi campeão, né? Como foi assim? Olha como é que são as coisas, né? A questão de hombridade, palavra. Minha mulher fica brava comigo até hoje. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês não vão acreditar. Eu tinha essa curiosidade, eu sempre tive. Eu saí do Ceará, porque o Ceará acabou o Campeonato Brasileiro, e eu iria ficar 3 a 4 meses, né, sem atividade. E o Remo ligou, fez uma proposta até razoável, né, em cima dos valores que eu recebia no Ceará. Falei assim, não, eu vou. Isso era na quinta-feira. Viajei na quinta, cheguei na quinta, estou lá sentado. Adivinha quem liga para mim, pro time, para terminar o Brasileiro da Série A? Chuta. Aqui, o Fortaleza? Não. Palmeiras? Não. Hoje qual o melhor time do Brasil hoje considerado? Flamengo. Flamengo me ligou. Mas aí já tinha acertado. E eu já tinha acertado. Chamei o presidente, liguei para minha esposa, falei com o presidente, presidente, olha aqui, ó. Aí ele, meu Deus do céu, se você for embora agora, a torcida me mata. E liguei para minha esposa, falei com ela, e ela, na época que o treinador era até o Adílio, não sei se vocês lembram que o Adílio foi o treinador do Flamengo, estava brigando para não cair para a segunda divisão. Aí ela falou assim, ó, eu te conheço, sei como é você, toma a decisão que você achar melhor, eu te apoio. Aí eu falei, tá bem. Peguei a caneta, assinei, terminei de assinar o contrato. É porque assim, eu sou um tipo de uma pessoa que eu nunca fui mercenário, nunca gostei dessa palavra. E a partir do momento que você assume um compromisso com uma pessoa, você tem que cumprir. Você tem que ser humano, tem que ser um homem com o cara. Tem que mostrar para ele a sua dignidade. Por isso que onde eu chego hoje, em qualquer lugar que eu vou, as pessoas, quando me vê, querem me abraçar, falam comigo. Quando fala do meu nome, gostam. Quando fala das coisas que eu já fiz, lembram coisas boas. Então, eu tenho um pouco de arrependimento, pois que eu podia ter ido financeiramente teria sido com certeza melhor. Mas dentro de campo você foi premiado com uma alegria, né? Aí depois nós fomos campeões, fomos premiados com o título nacional da Série C. O Flamengo também conseguiu não cair. Fui campeão e ainda acabei fazendo o gol do título. Aí, legal. Né? Você vê, são as escolhas, né? Foram as escolhas, mas assim, dentro do que a gente trabalha e almeja, o atleta ele quer sempre estar no melhor. Sim, mas naquele momento eu optei pela minha palavra, eu estava em processo de final de carreira, já buscando uma transição, que eu sempre queria trabalhar como treinador. Então, qualquer deslize meu naquele momento, eu achei que poderia trazer alguma parte negativa com a minha aceitação em alguns clubes, né? Mas isso já é passado, já tomei minha decisão, muita gente não gostou, alguns gostaram, e já é história e já não cabe ficar falando mais, só lembrar das coisas boas. E como falou o Elenilson, né, cara? Também foi feliz onde você estava, né? Foi. E no Ceará, como é que foi a tua chegada no Ceará? Quem te trouxe? Por que Ceará? A minha chegada no Ceará, eu vou ser muito sincero para você, eu não sei qual foi a pessoa que me indicou no Ceará. Até hoje eu não sei quem foi que me indicou. Eu estava no Marília e até o treinador lá era o Luiz Carlos Cruz. E na época, quando eu cheguei no Ceará, o treinador do Ceará era o... Isso foi em 2005, 2006? 2005, era o Roberto Fernandes, se eu não me engano. Isso. Roberto Fernandes, antes do Roberto Fernandes, eu não me lembro quem era o treinador. Você cita Lula Pereira também estava junto, Dimas Filgueiras, né? Eram vários treinadores naquela época, no Ceará. Aí eu estava no Marília, eles me ligaram, eu aceitei a proposta. Geralmente, naquela época, a gente fazia o quê? Liga para os amigos
e pergunta. Lógico. Como é que está o clube, como é que estão pagando, se não estão, como é que é a estrutura, como é que não é. E naquela época eu não liguei, eu fechei o olho e minha mulher já falou logo, amor, eu não sei se eu vou me adaptar em cidade de praia. Porque a gente sempre morou num lugar que é mais frio, cidade de muita gente. Não que aqui em Fortaleza não tem, porque aqui também, quando você vai levar o menino no colégio, parece que está todo mundo na rua. Né? Aí eu acabei vindo com o olho fechado, fiz um trabalho bom, aí depois mudou-se o treinador, veio o Roberto Fernandes, depois do Roberto Fernandes veio o Jair Pereira. Foi onde nós tivemos aquele momento auge da Copa do Brasil. Né? Uhum. Aí, quando o Camando Caio veio para cá, ele me ligou. Maurílio, como é que é aí? Eu falei, pode vir. Se fosse eu, quando eu ligasse para alguém, ia falar, não venha não. Não venha não. E para você, vou contar uma história rapidinho. Quando eu cheguei, eu fiquei num hotel, junto com a minha família, que foi lá no Porto das Dunas, aqui na Praia do Futuro, onde tem um cavalo na frente, eu esqueci o nome daquele hotel ali. Tem um cavalo bem na frente, em frente à Barraca Crocodilos. Me deixaram ali. E aí, né, o Dimas Filgueira falou assim, não, fica com o meu carro até você trazer o seu. Eu falei, tá bem, professor, muito obrigado. Cara, eu andando com o Fiat Uno dele, vermelhinho, pá. Aí um belo dia eu comprei um refrigerante e fui pegar o refrigerante. Quando eu fui pegar o refrigerante debaixo do banco do carro, adivinha o que tinha debaixo do banco do carro? A arma do Dimas. Nossa. Cara, quando eu peguei aquilo ali, eu falei assim, meu Deus do céu. Fui pra casa, deixei a minha família, deixei todo mundo. Eu fui falar com ele, não, fica tranquilo, professor. Qualquer coisa é só você me ligar. E é porque o Dimas foi um cara que, jogou no Rio de Janeiro. Um cara, tem uma história, é o soldado, né? Ele tem uma história muito bonita dentro do Ceará, tinha um respeito muito grande por ele. Ele não, pode deixar, ele não se preocupa não. Aí ele continuei com o carro, tomei um susto, né? Porque nunca andei armado. Tomei um susto, mas aí depois nós ficamos, meu carro chegou, eu mudei para um outro apartamento, aí já sempre estava com a família, sempre junto. Mudou-se minha rotina, né? Minha rotina era de treinamentos, jogos, e segunda-feira era dia de praia. É o contrário das pessoas, né? Trabalha a semana toda para ficar à praia no final de semana. E a gente não, quando tinha folga, a folga era sempre na segunda. E era onde eu ia com meus filhos, levar meu filho pequeno primeiro, que nasceu em Curitiba, e depois o outro que nasceu, que é cearense, que está hoje, né? Um tem 22 anos e o outro tem 14, né? Então, foi épocas muito boas dentro do Ceará. Nós chegamos aí naquela fase do campeonato nacional, do campeonato estadual. Calhou-se de ficar Ceará e Fortaleza, né? E do outro lado Icasa e outro. O Icasa passou e foi para a final, porque nós não conseguimos passar pelo Fortaleza. Foram 2 jogos. Eu marquei gol nos 2 jogos, se eu não me engano. Sim. Mas mesmo assim não fomos felizes. O Ceará não conseguiu passar. Aí foi para a final Fortaleza e o Icasa. O Icasa só não foi campeão porque na segunda rodada tiraram o goleiro, porque não podia ver o Alcimar de longe, que onde o Alcimar chutava era gol. Era mesmo. Aí tiraram o goleiro. Era o Bosco. Era o Bosco que botaram o Albérico fechou. Se não tivesse tirado o Bosco, o Icasa tinha sido campeão, na minha opinião, né? Isso aí, desculpa eu falar. Maldade, né? Porque de onde o Alcimar pegava, o que ele fazia? Eu chutava, era gol. O Bosco não podia ver o Alcimar. Aí fomos para a Copa do Brasil, fizemos aí jogos contra Flamengo, Atlético Mineiro. A primeira fase pegamos Fluminense. Foram fases assim que nós... Grêmio, se não me engano, pegamos Grêmio. Não, Grêmio também. Eu não me lembro. Não, o Danley estava no Atlético Mineiro nessa época. Aí foram fases, jogos importantes. A semifinal foi contra o Curitiba, né? A semifinal foi contra o Fluminense. Contra o Fluminense aqui, é verdade. Aí foi onde nós perdemos a semifinal. Aqui. Nós empatamos no Maracanã. Verdade. Aí no Castelão acho que foi 4-1. Né? Nós tivemos aí um empate no Maracanã e depois um jogo onde nossa equipe... Nós tivemos, se você pegar o vídeo do jogo, tem 2 lances que eu cruzo a bola pro Camanducaia, ele a trave, e ele consegue me perder os 2 gols e a bola não entra. E aí o ataque do Fluminense, o Tuta vai lá e consegue fazer um gol. O Tuta. Depois eu meto uma bola na trave, a bola não entra. Depois, de novo, o gol do Tuta. E aí acabou que nós perdemos ali um pouco do controle emocional e não fomos felizes. E foi Fluminense e, se eu não me engano, o time de Jundiaí. O Et Jundiaí, que foi o Paulista de Jundiaí,
que foi até o Carlos Mancini, que estava na época lá. Acabou campeão, né? Que foi o campeão, né? Então, mas foi momentos bons. Eu enfrentei um Ceará também, num jogo onde o Ceará teve contra o Palmeiras em São Paulo, na época da Copa do Brasil também, que o Godoy parece que deu uma confusão, né? Que acabou atrapalhando. Né? Teve outros jogos também contra o Ceará. Tava no Palmeiras nessa época? Não, eu tô só lembrando, né? Sim. Que teve um momento que do Ceará também poderia ter chegado a uma final que não chegou. Exatamente. Né? Então, são situações Teve esse que eu confundi também, que foi com o Curitiba, que foi aquele mais recente, 2011, né, se não me engano, né? 2010, 2011, por aí. Uhum. Essa semifinal que eu confundi, que pensei que era essa aí. Mas essa aí que o Maurício falou foi 2005, né? Foi com o Fluminense. Então, foram momentos bons. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ceará. É uma pena que a gente não deu sequência naquela época, né? De permanecer, de fazer um trabalho consistente, duradouro, com mais tempo. Mas a passagem pelo Ceará foi maravilhosa. Tenho um carinho muito grande pela agremiação, pelo clube, que hoje é uma nova estrutura. É um novo Ceará, né? Então espero que só coisas boas venham para eles. E no Fortaleza, jogou? No Fortaleza foi no ano seguinte. 2006. Eu fui para disputar o Brasileiro e o Campeonato Estadual. Dentro do Campeonato Estadual nós fomos para a final contra o Ceará. Então, veio do Remo para Fortaleza, né? Eu voltei do Remo. Sentei na mesa com o Dimas e com o Eugênio Rabelo. Para 2006 voltar para o Ceará? Para voltar para o Ceará. E dentro do que nós conversamos, eu liguei 3 vezes para minha mulher. Desculpa eu falar que eu sempre fui, porque é um relacionamento onde Justo, é aberto, né? E ela sempre tomou decisões comigo. Naquela época eu liguei 3 vezes para ela, reduzindo meu salário 3 vezes para poder ficar no Ceará. E mesmo assim, o Eugênio não quis ficar comigo. Muita gente fala muitas coisas que eu fui mercenário, que eu fui... E no passado, se você pegar aí há 20 minutos atrás, eu falei sobre isso. Uhum. Eu nunca gostei dessa palavra e nunca ela vai me acompanhar. E mesmo depois disso, ninguém na época A única pessoa que foi perguntar para mim foi o falecido, o repórter. Não para. Alan Neto. Alan Neto veio me entrevistar perguntando o que tinha acontecido, né? Tanto lá como no Ferroviário, uma situação que aconteceu. E com ele eu falo a verdade. E depois que eu falava, ninguém nunca perguntava nada sobre isso, porque eu sempre tenho as coisas comigo, sempre tentei ser correto para não ter medo do que falar e não conseguir dormir. E aí não aceitaram, não quiseram, e eu falei, então tá bom, menos que isso, aí eu já não fico. Fui para casa, liguei na imobiliária, entreguei o apartamento que eu morava, peguei os móveis, já tinha botado no caminhão para ir embora para Curitiba. Fui para um hotel, estou no hotel, aí quem me liga, Papelim. Maurílio, você já terminou seu vínculo com o Ceará? Sim, já terminei. Já estou com passagem, meu voo é daqui a pouco. Não, quero conversar com você antes. Papelim e o Toninho Cecílio. Uhum. Toninho Cecílio. Aí eu falei, tá bem. Aí conversamos. Aí faça uma proposta para você ficar no Fortaleza. Me paga o que eu ganhava no Ceará. Fechado. Fui para o Fortaleza. Contrato de 6 meses. Porque não sei se era uma dúvida sobre o meu trabalho, sobre se eu daria a mesma sequência. Né? Aí no Fortaleza nós começamos a jogar, tanto o estadual, fomos aí para a semi, para a final. No segundo jogo da final me tiraram do jogo. Acharam um doping em mim. Um doping que nunca existiu. Eu lembro dessa conversa. Eu sempre eu sempre falei a verdade. Desde criança, né, eu sempre tive problema com bronquite. E eu usava, na época, era o Aerolin. Um remédio que era... Agora eu sei tudo sobre esse remédio, né? É o sulfato de sabutamol. Antigamente vinha com corticoide. E esse corticoide, eles achavam que aumentavam o rendimento, parte física do atleta. Mas como era uma pessoa que precisava, foi provado na época de Palmeiras. Quantos anos atrás eu já usava, né? Tive que pegar a declaração do médico de infância. Contratei um médico aqui.
Na época, quando teve esse doping, o Fortaleza ficou fora, eu paguei tudo do meu bolso. Levei todo mundo para a CBF, levei todas as viagens, tudo, pagava médico, pagava tudo do meu bolso. Provei que não tinha nada. Aí quando eu provei, Ribamar Bezerra me chamou, renovamos o contrato para poder disputar o Brasileiro. Começamos o Brasileiro, contrataram o Márcio Bittencourt. O Márcio Bittencourt veio, eu não sei porquê que ele... Existem alguns treinadores que gostam de gente experiente e treinadores que não gostam de gente experiente. E na época o para Cristo dele foi eu. Existia até uma palavra, uma frase que ele dizia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Naquela época, né? Porque nós fomos para um treinamento, eu olhei para um lado estava o Dude, do outro lado estava o Mazinho, e do outro lado estava o Reinaldo, só jogadores antigos, e eu falava com ele, gente, nós temos que tomar uma posição aqui, porque eu era o capitão, nós temos que tomar uma posição. Não, é melhor a gente ficar quieto. Porque a gente via coisas que não era normal para um comandante. E aí acabou que nós aceitamos, todo mundo permaneceu. Eu não jogava, eu ficava mais no banco. Aí teve o jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, que eu entrei, mudei o jogo. Se eu não me engano, nós perdemos de 1-0 ou empatamos. Na volta era jogo contra o Vasco. A torcida pediu. Me entrevistaram, eu falei assim, não, eu quero jogar. Mas quem decide é o treinador. E ele não gostou disso, por isso que veio a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no jogo ele acabou me colocando. Nós fomos para o jogo, jogamos contra o Vasco. Se eu não me engano, nós perdemos de 1-0. Aí foi onde culminou a saída do Márcio. E aí saíram, se eu não me engano, uma lista de mais 11 jogadores. Eram para ter sido 12, mas aí o 12º não colocaram 11. Desses 11 estava eu, o Velber, o Preto Casagrande, o Galeano, Finazzi, tinha uma galera. Os mais experientes todos estavam fora porque estava vindo o Hélio dos Anjos. E aí todo mundo dizia, não, o Hélio dos Anjos disse que não quer contar com nenhum de vocês. Tudo bem. Eu tinha recém renovado o meu contrato. Uhum. E o Fortaleza foi e acabou encerrando meu vínculo, né? E, inclusive, até na época, quando aconteceu dessa situação de eu não poder ter jogado, era um ano do Tetra, nós não conseguimos o Tetra pelo Fortaleza, criou-se uma imagem ruim, mas é coisa do futebol, acontece. Muitos clubes fazem planejamento que não dão certo, né? E nem por isso o mundo acaba, continua. Muitas pessoas lembram, né? Falam que a Fortaleza era para ter atropelado, mas aquele time do Ceará era muito bom. Aquele time que jogou a final contra o Fortaleza, em 2006, era um time muito forte. Era um time forte, mas se você pegar todos os jogos que nós jogamos contra o Ceará, um foi 4-0. E outro 6-3. O outro 6-3. Mas se você ver as escalações... Eram diferentes. Esse 4-0 você fez gol, fez dois gols, né? Dois gols. E é assim... E no primeiro jogo que teve, o treinador nosso era o Jair Pisserni. No primeiro jogo, eu joguei com uma contratura. Não estava 100%. Né? E no segundo jogo, eu acabei não jogando. Nós fizemos o treinamento que antecedia a concentração. Eles me pediram para simular uma contusão, para todo mundo ficar na dúvida que você não vai jogar. Nossa. Fizemos, aí entramos... Todo mundo, a imprensa, ficou todo mundo em cima perguntando, pô, o que aconteceu? Vamos fazer exame. Daqui a pouco eu não joguei mesmo, porque apareceu até um pai de santo aí que disseram que foi ele que me tirou do... Nossa. Ele que me tirou do caminho do Ceará, mas são coisas, né? Eu não posso reclamar de nada. Eu acho que todo momento que a gente vive são momentos que foram separados para você, né? Não tem como você fugir dele. Se é bom ou ruim, você tem que saber lidar. E graças a Deus foram momentos bons. As alegrias também aconteceram no Fortaleza. Torço para que o Fortaleza alcance seus objetivos. É um time que merece também. Nós estamos muito bem representados pelos dois no Campeonato Brasileiro. Espero que um melhore mais e o outro também continue, né, fazer coisas boas. E aí, a transição atleta para técnico de futebol? Foi fácil? Era o que você queria? Foi por acaso? Não, eu queria ser treinador, né? Eu já comecei a pensar nisso desde quando eu estava em Marília, antes de vir para o Ceará. Eu vim para o Ceará em 2005, mas fui parar de jogar futebol em 2010.
Então, há uns 5, 6 anos atrás, eu já vinha pensando o que fazer, formas, né? E aí, o que me levou mesmo a parar, eu sempre falava, né? Vou parar 1 ano, depois de 1 ano, eu vou começar a me dedicar à carreira de treinador. Não tive sorte, como muitos têm aí, né? Para você ver, muitos param, o clube abre a porta, não, trabalha com a gente aqui, vem para cá. Não tive sorte com relação a isso, porque um convite, no caso, quando parei de jogar futebol, um convite do Fortaleza, um convite do Ceará, um convite do Palmeiras, do Juventude, como eu estava muito distante, estava aqui, né? Eu parei de jogar bola também, eu parei de uma forma que ninguém sabia que eu tinha parado, porque eu preferi dessa forma do que fazer despedida, isso, aquilo, outro, né? Foi quando eu tive no Uniclinic, que foi o último clube que eu joguei. Disputamos a 2ª divisão do Campeonato Cearense. Eu fiz 14 gols. O treinador era Daniel Frasson. E um outro menino lá que jogou até nesse time agora que o Júnior Cearense dá, é o Maracanã. O menininho lá, o atacante, ele fez 7. Aí virou a sensação, todo mundo queria ele no estado. E eu com 14, falei assim, mano, tem alguma coisa errada, né? Eu com 14 gols, ninguém fala nada, ninguém diz nada, e o menino com 7. Não, mas eu ia levar isso pelo lado de que, poxa, a idade chegou, né? Então, 39, e eu já estava numa descendente. Se eu tivesse 39 jogando no Ceará e no Fortaleza, eu ia querer até os 50. Mas você sai do Ceará, vai para uma clínica, depois você vai para um pior. Aí daqui a pouco você está em clube que não tem nem banheiro. Então, é melhor parar por aqui, terminar de um jeito que só vão ter boas lembranças, e graças a Deus aí esperei 1 semana o telefone tocar, não tocou, esperei mais uma, não tocou, na 3ª eu mudei o número de telefone e parei de jogar bola. Ali encerrou. Ali encerrei. Fiquei em casa com a minha família, a gente morava na Bento Albuquerque, né? E quando acabou nós tiramos uma amizade muito forte, eu e Maisena, o goleiro. E aí logo em seguida, não teve 3 meses, a gente estava numa churrascaria e o cara queria conversar com vocês, o Abner, que era o presidente do Maranguape. Pô, vamos pro campeonato, tal. Aí eu falei assim, Maisena, tá convidando, vamos embora. Aí fomos treinar o Maranguape. Fomos lá em Maranguape, começamos a trabalhar no Maranguape. Aí teve um jogo contra o Fortaleza. Você vê assim, são momentos que você vive como atleta. Depois você vai para a área de comando que você não pode ter algumas decisões, alguma forma de agir, de falar. E dentro dessas tomadas de decisões, eu trabalhava com o celular no bolso. O jogo foi lá no campo do Maranguape. Maranguape Fortaleza. 0-0. 0-0. Antes nós tínhamos jogado com o Ceará, tínhamos ganho do Ceará com 1-0 com o gol do Pitbull. O goleiro rebateu, o treinador era o Simões. Uhum. Rebateu, o Pitbull fez o gol, ganhamos de 1-0 do Ceará lá. Aí depois jogo contra o Fortaleza. A gente brigando, estava 0-0, 1-1, não me lembro. Aí uma falta no ataque nosso, foi falta, a televisão estava filmando o jogo. O pessoal da televisão falou que foi falta, que o juiz tinha que apitar a falta, na sequência a Fortaleza fez o gol. E a gente com raiva, toca o telefone. Eu olhei, minha mulher, fala com o juiz que foi falta. Falei, amor, mas fala com o juiz. Aí eu fui reclamar. Meu irmão, vai pro chuveiro. Eu fiquei com tanta raiva, eu pedi para sair. Porque é assim, não era nem despreparo, né? É uma coisa assim, porque você via que existia na época, assim, quando na época eu jogava, a gente sabia, quando eu ia jogar, a arbitragem defendia mesmo Ceará e Fortaleza. Antes de mim era pior, que defendia mesmo, queriam que os dois fossem para a final. Hoje não, hoje já tem um controle e um profissionalismo de deixar chegar o melhor. Você vê que muitos times aí estão atropelando, estão chegando, se jogarem de igual para igual desde o início, se brincar, não chegam na final. Vão ter que bater de... Eu tive com o Uniclinic como treinador, que nós fomos para a final contra o Fortaleza, o Ceará não foi. Jogamos o primeiro jogo dentro do PV,
que o primeiro gol estava irregular. Fomos para o Castelão, perdemos novamente, mas se nós tivéssemos empatado do PV, o jogo do Castelão seria um outro. 2016, uma outra perspectiva. 2016. Então, poxa, foi maravilhoso. Um trabalho onde eu estava com o Jurandir Júnior do meu lado. Ali o Dr. Vanor era o presidente, né? O Dr. Vanor sempre brincava, ele sempre falava assim, reunia todo mundo, tirava uma foto e falava assim, eu quero guardar a foto de vocês na minha clínica, na minha sala. Aí a gente perguntou por quê. Não, quero saber quem foi que veio aqui, não me deu o título, não me levou na final, ou aqueles que me levaram. Agora vai lá na sala dele para vocês verem. Vai estar lá o nosso time. Que ele tirou uma foto antes e disse, porra, nós levamos, nunca aconteceu da história do Uniclinic chegar numa final do Cearense, né? E nós fizemos um trabalho, o Jurandir Júnior, que teve no Ceará, teve no Fortaleza, fez um trabalho histórico. Teve um trabalho com a gente lá, e um cara que nós temos amizade até hoje ele mora nos Estados Unidos, é um cara maravilhoso que, poxa, você vê como é que pode, alguns estão no mercado e outros não. Alguns treinadores têm oportunidade e outros não. Então, são momentos que dessa transição minha eu aprendi muito. E de lá para cá já passou alguns anos, já passei em outros clubes, já conquistei, já perdi. Né? Graças a Deus não existiu nenhuma situação de descenso, mas é trabalho, né? Tudo é oportunidade. Da mesma forma que todo mundo fala, poxa, o cara tá aí até hoje, é bom pra caramba, tá? Mas para ele chegar ali, alguém deu oportunidade a ele. Ele não chegou sozinho. Exatamente. Né? O Abel, quando chegou no Brasil, ele é treinador de quem? O Palmeiras apostou, deu oportunidade, deu a continuidade, e aí a Leila foi a última vez que ela falou assim, não, o Abel vai ficar comigo até eu terminar meu mandato. Se ela não sair mais. Então são situações assim, existe o lado da confiança e o lado também como é que eu vou falar para vocês, da qualidade profissional também do treinador, né? Cada um tem o seu jeito, sua forma e creio eu que o futebol dá liberdade e espaço para todo mundo. Beleza, cara. Tem uma mensagem aqui no YouTube. Tem, deixa eu ir pro bate-pronto, certo? E depois a gente volta pra gente ler o pessoal que tá no YouTube aí, tá bom? Beleza. Então, você que tá no YouTube, deixa nos comentários aí perguntas, dúvidas, fala um pouco sobre a história desse camarada, se você conhece, tá bom? Porque a gente vai entrar no quadro bate-pronto. Bate-pronto é o seguinte, cara, eu falo uma frase, uma palavra, e você responde de bate-pronto, aquilo que vem no coração, tá bom? Coisa simples, nada demais. Então, roda a vinheta do bate-pronto. Estamos recebendo Maurílio aqui no Bate-Pronto, na verdade no podcast Maestros da Bola. O quadro agora é Bate-Pronto, eu falo uma frase, uma palavra, e ele responde com o que vem no coração. Maurílio, você falou muito aí sobre técnico, cara, vários nomes gigantescos. Qual foi o técnico que mais te marcou na carreira? Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Um ídolo no esporte? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Um gol mais bonito da tua carreira? Palmeiras e Bahia. Um gol que eu fiz da intermediária do meio campo. O goleiro era o Jean. Nós estávamos empatando o jogo e eu recebi a bola no passe do Zinho. Eu fiz o gol de cobertura. Fonte Nova lotada. Show. Um jogo memorável? Jogo memorável. O jogo que eu descobri que minha esposa estava grávida. Né? Era o jogo contra o Juventude. Paraná e Juventude. O Paraná, na época, nós tínhamos que, de os últimos 8 jogos, nós tínhamos que vencer 6 e empatar 2, senão nós cairíamos. Cheguei para ela, falei para ela que eu estava muito confiante que o jogo ia ser importante. Ela falou assim, então tá bom. Então você não vai ter que fazer um gol para mim hoje. Vai ter que fazer um gol para outra pessoa. Eu falei, mentira. Caramba. Rapaz, foi maravilhoso. Eu fui para o jogo, fiz 2. Falei, amor, é gêmeo. Que sensacional. Um companheiro que você carrega para a vida aí? Companheiro que eu carrego para a vida? Cara, eu tenho muitos amigos de futebol, muitos. Mas um companheiro que eu carrego para a vida é o Piquete. Meu irmãozinho Piquete está lá no Rio de Janeiro, jogou no Botafogo, jogou no Vitória da Bahia. A gente já trabalhou junto no 13. É um companheiro que traz lembranças. Eu tenho muitos outros. Uhum. O próprio Anderson, que estava comigo em Angola agora, que eu estava há 2 anos e meio trabalhando em Angola agora como treinador.
né? O Anderson, o Roberto Jesus. Então tem vários, né? Mas o Piquetinho é um cara que a nossa família deu liga e a gente tá sempre junto. Jogou com vários nomes gigantes do nosso esporte, mas escolhe o melhor que você viu jogar. O melhor que eu vi jogar? César Sampaio. Era o trinco, né? Volante que eu vi jogando, que era fantástico. E centroavante, o próprio Evair. Não tinha igual. É um cara que... uma vez ele chegou para mim e falou assim, que carro você quer comprar no final do ano? Aí eu falei, poxa, eu sonho em ter uma Ferrari, uma BMW. Na época era BMW, né? Ferrari não existia, BMW. Aí ele falou assim, então tá bom. Então quando você chegar nele de fundo, cruza na minha cabeça. aí foi, era monstro, era um cara que... Evair. Quando eu cheguei no Palmeiras, ele tinha sido afastado. E quando ele foi trago de volta a treinar com o elenco, o Otacílio Gonçalves era o treinador. E nós criamos uma amizade muito grande. Então, um cara maravilhoso. Não tem Copa do Mundo, né, cara, o Evair? Eu acho que infelizmente não tem. Um conselho que você daria para o Maurílio jovem, aquele lá de 19, 20 anos? Pensar antes de fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente faz pensando apenas no que você quer fazer na hora. Mas às vezes você contando até 10, você tem outra atitude. Agora, o Maurílio hoje, não mais jovem, mas tem a opção de escolher com quem vai jantar para ser aconselhado. Olha para o mundo da bola e fala, rapaz, esse cara aqui pode muito agregar na minha história. Bom, uma pessoa que vai agregar e trazer confiança para mim... Cara, eu não vou... É minha mulher. Não tem outra, né? É minha mulher. Não... Eu falei dela aqui várias vezes, tudo eu ligo para ela, e como é que eu não vou jantar com ela? É minha mulher, não tem... Porque todas as minhas decisões a gente toma junto. Legal. E todas as decisões que ela toma, a gente toma junto. Qual então, o nome dela? Elaine. Né? E nós estamos aí há 25 anos juntos, então é um casamento que ninguém pense que é só alegria, porque um casamento que é só alegria é mentira. Nós tivemos dificuldades, tivemos alegrias e todo o processo que a gente fez foi junto. Então a gente tem um alicerce muito bom. Graças a Deus. Te amo, viu, meu amor? E para finalizar, tem tudo a ver. O que é que família representa para Maurílio? Família para mim é tudo, cara. Não deixo até esse recado, né? Porque muitas vezes a pessoa quer tomar uma atitude sem pensar. Falei disso agora há pouco também. Então, mas família é tudo. O cara tem que tomar muito cuidado em tudo. Tem que saber o que faz. Tem que proteger. Filho é maravilhoso. Família. Sensacional. Cara, obrigado, hein? Obrigado de verdade. Valeu. Eu queria só te... convite. Queria só te pedir pra gente ficar mais alguns minutos com a rapaziada do YouTube. Na hora. Acréscimos agora com o Maurílio, com a rapaziada que está no YouTube. Se tiver a mensagem, tem uma mensagem a gente aqui. vai ler aí. Segura só mais um pouquinho, porque eu quero registrar a turma que sempre nos apoia, cara. Por exemplo, o Safes, nossos amigos do sindicato, sempre nos dando força suficiente para que esse episódio continue desde o começo, cara. Hoje estamos na TV, estamos no FM, mas a gente começou lá atrás, ainda na internet, com um estúdio tímido, acanhado, mas Deus tem abençoado e também essa turma que sempre nos apoia. Marco Gaúcho e os pares lá do Safes, muito obrigado, tá? Machado Motos, se você deseja ter a sua moto nova ou seminova, você encontra na Machado Motos com as melhores condições, além de equipamentos e serviços também. Pesquisei nas redes sociais, Machado Motos, tá? Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito, é uma rede de autoescola genuinamente cearense, Diamante, Gênesis e Shalom. São 3 autoescolas espalhadas no estado do Ceará, tá? Gruaíras, Camucim, tem Pajuçara, tem Maracanaú, vários bairros de Fortaleza. São 11 unidades, você escolhe a que você mais perto de você. autoescolagenesis.com.br, Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. E falo de confecções. Confecções é com De Caios Jeans. Qualidade
Essa aqui, ó. Essa aqui é uma delas, tá? De Caios Jeans. Essa aqui foi específica para o Dia dos Namorados. Então, conheça você também de Caios Jeans. Vai nas redes sociais, @usedecaios. Excelência, qualidade e um valor super acessível, tá bom? Convido você a conhecer. E já falamos aqui também de F. Meu amigo Fernando, a rapaziada da F, que também tem um trabalho muito legal. Inclusive, produz as camisas do Maracanã, do Ferroviário, Atlético Cearense, Maranguape e Tirol. São 5 clubes que o AF está fabricando. Obrigado e sempre mimando aqui os nossos convidados. É para ti, meu irmão. Obrigado. Sensacional aí, mais uma camisa da F. Olha aí. Só não é verde, mas... Combina com o que a gente está agora, preta. Exatamente. Vai lá. E o Eranilson está de volta. Bora continuar nosso bate-papo aqui por mais alguns minutos. Beleza. Tem só uma mensagem aqui no YouTube do Wellington Furlan, dizendo que o Maurílio sempre foi um exemplo dentro e fora de campo. Pessoa de caráter extraordinário, profissional fantástico. Quem o conhece e quem trabalhou com ele pode descrever o ser humano que é o Maurílio. Aí é a mensagem aí do Wellington Furlan. Fulão foi meu preparador físico no Ceará na época. Olha aí. Olha aí pra você ver, né, cara? É um cara que eu tenho um respeito muito grande. A gente tá sempre conversando, porque hoje no futebol um acompanha o outro e um ajuda o outro, né? Então a gente tem esse respeito, tenho esse respeito por ele, porque ele me fez jogar, me fez ter a condição para jogar. Então, obrigado, Fulano, por tudo que tu fez na minha carreira. E quem sabe, né, a gente vai estar aí fazendo coisas boas ainda e de repente juntos ainda, né, trabalhando. Então, é só agradecimento. Marco Gaúcho, passando por aqui também, ele fala: show, parabéns. Jogamos juntos, um cara do bem e muito competente. Marco Gaúcho era um meia e era craque, viu? É? Era um meia, jogamos junto no Paraná Clube. É? Era diferenciado. Olha aí, e ele já está aqui mandando... Valeu, show de bola, show de bola. Ele jogou no América, né? Jogou no América, jogou no México, inclusive, também. Ele era diferenciado, pensava. Aham. Marco Gaúcho. Cara, vamos lá, pra gente... Os últimos minutos aqui do nosso bate-papo, sempre, cara, satisfação mesmo, de verdade. Pra gente é um orgulho receber esses caras que fizeram que fazem parte da história. Voou, né? Voou, né, cara? Impressionante, a gente pouco tinha Eu falei demais, né? Mas fala pra gente, cara, o futuro aí, o que é que você... Teus planos, teus desejos... Cara, eu ainda... Como a gente já falei pra vocês agora há pouco, eu tava treinando, eu tava trabalhando, eu tava 2 anos e meio na África. Eu estava Angola, né? No Desportivo da Lunda Sul, é uma província de Saurimo, que fica aí no sul de Angola, né? E no sul de Angola. E é um clube que quando eu cheguei, ele estava há 2 anos, existia apenas há 2 anos. E nós chegamos, tem o Anderson Oliveira, que eu falei, que é o meu preparador físico. Nós dois éramos os desbravadores de lá, né? Nós fomos para lá e conquistamos em 2 anos e meio. No ano que chegamos, nós evitamos a queda. No ano seguinte, nós trabalhamos e colocamos o time em competições internacionais da CAF. Torneio Nelson Mandela, que é a Copa das Confederações. Então, nós fizemos um trabalho, terminamos em 3º lugar no Campeonato Nacional da primeira divisão. Então, foi um trabalho bastante consistente, um trabalho onde nós tínhamos aí apenas jogadores locais. Depois, com a chegada da competição internacional, eu levei 3 jogadores estrangeiros, levei 2 jogadores que eu conhecia, que já jogaram aqui no estado, que foi o Cairo, um que teve no Ferroviário, e o Júnior Goiano, que é o defesa que jogou no Guarani, no Atlético Cearense, e levei o Nayan, o goleiro, que teve no 13. Então esses atletas foram os estrangeiros que estavam lá. Os outros estrangeiros que estavam lá eram o próprio Cedric, que estava lá, e mais o Cedric, Nayan. Agora o outro eu não estou me lembrando quem era. Era congolês. Mas foi um trabalho muito bom, cara. 2 anos nós criamos
um elo com eles, né, cara? É um povo muito sofrido, né? Existe ainda muita pobreza, né, em Angola. E mesmo assim é um povo muito feliz. É um lugar que eu aprendi muito, com o pouco que tem, ser feliz. Lá as crianças vão para a rua às 6 horas da manhã, já estão pedindo comida. Né? E a gente pergunta, e os pais? O pai está em casa, não tem emprego, não tem... Então é muito difícil, né, cara? E nós aprendemos muito. Eu tenho muitas fotos, muitas recordações. E até hoje, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, estavam os meninos de lá mandando mensagem. Mister, como é que você tá? Tá bem? Estamos com saudade. Então eu pretendo continuar minha carreira ainda, né? Como treinador. É aquilo que eu falei, porque muitas vezes, né, um cara chega num clube, é a oportunidade dada. Sim. Né? Porque no Brasil existe aquela coisa da mesmice, né? O cara sai daqui, vai para ali, dali vai para lá e fica aquela rola, aquele carrosselzinho só deles, né? E os outros esperando uma oportunidade, sabe lá quando. Mas a gente está aí trabalhando, né? Eu me capacitei bastante, né? Licença A e Pro, não é isso? Eu tenho a Pro, é assim, você vem da C, B, A, aí depois vai para Pro. Pra Pro. A minha eu tenho a Pro e já homologada na Conmebol. Então, tudo que precisa para um treinador trabalhar no Brasil e fora do Brasil já tem. Caramba, que legal. Né? Então, todos os cursos que a gente precisava, capacitação para a gente poder estar dentro de campo e fazendo o que há de melhor, com trabalhos, isso aqui, não imitando ninguém, né? Porque muitas vezes muitos treinadores entram dentro de campo e vão imitar os outros, né? A gente procura dar a nossa cara para que alcance o objetivo. Então, a gente está aí aguardando a oportunidade e é tudo no tempo de Deus, né? Não adianta a gente querer atropelar o tempo. Deus te dá e Deus te tira. Então, a partir do momento que Ele quiser me dar algo bom, então eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Aqui treinou Ferroviário, Crateús... Aqui eu treinei o Crateús, treinei o Guarani de Sobral, treinei o... Maranguape, você falou, né? O Maranguape, treinei o Guarani de Juazeiro, Uniclinic. Mas não só aqui, né? Treinou em Pernambuco. Já trabalhei no Vitória de Santo Antônio. Campeão pernambucano da segunda divisão. Trabalhei Tem no título Asa, lá como treinador, né? Trabalhei no Asa. Campeão da Copa Lagoas. Trabalhei no Altos, fomos vice-campeão cearense, ou pai piauiense. Trabalhei no 13. Trabalhei no Rio Branco de Paranaguá, que é o campeonato paranaense. O Rio Branco de Paranaguá, na época que nós estivemos lá, nós fomos à final de um turno, que lá eram 2 turnos, nós fomos à final de um turno, nós eliminamos o Atlético Paranaense da Baixada. Né? Na época o goleiro era o Johnny, que jogou aqui. O Johnny fez um gol de pênalti, eu botei ele para bater pênalti, cara. Ele até falou assim, cara, você é louco demais, mas pô, quando você botou meu nome, quando eu vi meu nome, eu fiquei tão feliz que eu tinha confiança que ia bater. Ele falou, vai bater e fez. Nós fomos eliminamos e fomos com Curitiba na final. Eliminamos Paraná, eliminamos Operário, eliminamos todos esses times aí. Né? Trabalhei no próprio Paraná Clube também, que vou falar para você, um dos trabalhos mais difíceis que eu tive, porque se acerta você é maravilhoso, se dá errado você passa a ser um cara que não vale nada, né? Pessoa não grata, quase. Isso é muito ruim, porque a história que eu tenho ali dentro, né? Eu acho que qualquer palavra, qualquer dúvida lançada, ela tinha que ser quebrada de imediato, não deixar falar nada. Então, mas mesmo assim, é aquilo que eu falei para você agora há pouco, né? Deus te dá, Deus te tira. Se Ele me tirou até esse momento para não ter um trabalho, não está pronto para estar em um clube, é porque Ele está guardando o momento certo. Eu aprendi isso com uma pessoa que falou comigo lá em Angola, o nome dele é o Bebeto. O Bebeto falou assim, mister, quando ele te tira de um lugar é porque ele está preparando o melhor. Não tenha pressa, tenha paciência, só confie. Então, vamos continuar aqui na perseverança que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Show. E aí, Ali? Cara, assim, muito massa. Assim, o Maurílio, né, cara, que saiu do Centro-Oeste para fazer história no Sul, no Sudeste, no Norte e no Nordeste. É verdade. Cara, que legal. Vou contar só uma história pequena, né? Muito Acho bom. que no futebol não tem um jogador que já passou pelo que eu já passei. Como você falou, né? Eu sou campeão do Norte, Sul, Sudeste, né? E no Nordeste como treinador. Nordeste como treinador. E como atleta, quando eu estava no Paysandu. Quando eu estava no Paysandu jogando. Nós estávamos empatando o jogo de 0-0. O jogo terminou 1-1 e eu fiz os 2 gols.
A favor e contra. E ainda errei um pênalti. Nossa, Fiz um contra, errei um pênalti, no final ainda empatei o jogo. Caramba. Realmente, eu não tinha percebido, né, cara? Realmente ele rodou aí em todas as regiões do Brasil. E graças a Deus, né? Não só aqui, né? E fora do país, foi Arábia, Espanha, Portugal, né? Tive algumas passagens rápidas pela Coreia, pelo Japão. Aí depois, como treinador, eu estava agora na África do Sul, na África, né? Aqui em Angola, mais preciso. Que trabalho, cara. Eu recebi esse convite, era Copa do Mundo. A gente estava na barraca de praia, o cara me convidou. O salário não era nada disso. E a pessoa que mais me orienta, minha esposa, falou: de repente é uma oportunidade. Não é o que a gente sonha, mas de repente está abrindo porta para alguma coisa melhor. Então, só tem que agradecer. Show de bola. O que mais, chefe? Tamo junto. Tamo junto, né? Meu parceiro, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Desculpa se às vezes eu falei demais. Nada. O espaço é teu mesmo. Ele tá aqui para isso mesmo. Falar é você mesmo. Tranquilo. A história tem que ser lançada à luz, cara. A gente precisa lançar à luz essas histórias e não deixar apagar, né? Infelizmente, algumas estão ficando para trás. E graças a Deus que temos essa oportunidade. A turma dos anos 70, 80, 60, inclusive, está vindo, está conseguindo falar sobre a sua história. E agora vamos lançar o livro segundo semestre, se Deus permitir. E a tua também é mais recente, mas também está aqui, cara. Obrigado. Foi muito feliz, foi muito bom. Estou bastante feliz de ter compartilhado isso com vocês aí. E com todos, né? Verdade. Show de bola. Daqui a pouquinho a gente vai continuar, vai falar agora com o Ronaldo Salviano, viu? Fechou aqui, começa outra. Valeu, rapaziada. Cara, faz o seguinte, se inscreve no canal, não custa nada, né? Deixa seu like, hypa esse vídeo, compartilha com todo mundo. A turma que torce Paraná, Palmeiras, Maurílio, cara, tem uma história gigantesca. Juventude. Aqui nosso estado também, tanto enquanto jogava futebol e enquanto treinador, tá? Então, compartilha, chama todo mundo. Estamos no YouTube e no Spotify também. Somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Por que isso, né? Porque o Maurílio, por exemplo, não é cearense, mas faz parte da nossa história. Então, dos cearenses no esporte e do esporte cearense, tá? Maestros da Bola CE no YouTube e no Spotify. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.